Boa noite, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez com todas as medidas de prevenção possíveis, ao lado do cirurgião dentista Luiz Grieco, para falar mais um pouquinho com vocês sobre prevenção, saúde bucal, que é muito importante. Mais uma vez eu agradeço a TV Cinec do programa Mente Aberta do Dr. José Renato França. E é um prazer enorme nós mogianos, José Renato morou em Mogi, podermos estar fazendo parte deste programa e desse projeto tão legal, né? Então eu quero apresentar para vocês Luiz Grieco. O Luiz Grieco, ele é cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial, mestre em ciências da saúde pela Escola Paulista de Medicina e está cursando MBA em gestão pública e privada na Universidade Cruzeiro do Sul. Além disso, ele é professor de odontologia do Centro Universitário Brás Cubas. E tem mais, ele tem projetos sociais, ele é um cara assim, mil. Então vocês vão adorar saber um pouquinho da história do Luiz Grieco, tá bom? Boa noite, Lick, tudo bem? Boa noite, Rose, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês novamente. Eu, em nome do José Renato, te agradeço. E a TV Cinec é um prazer ter um profissional em excelência como você. Obrigado. E nós vamos falar hoje um pouquinho de tudo, né? Eu chamo de Lick, mas ele é o Dr. Luiz Grieco, gente. Doutor Luiz, como que começou a sua gestão em saúde bucal? Há quanto tempo? Olha, Rose, eu estou formado já há mais de 20 anos, aliás, há quase 25 anos. Saí da faculdade, fui para o Exército direto como dentista do Exército. Saí do Exército, fui viajar o mundo um pouco. E quando voltei, já comecei a trabalhar diretamente com o público, né? E pensando no público mais simples, um público menos favorecido. E daí para frente comecei a perceber quais as necessidades dessa população. E isso me tocou. De lá para cá, trabalhei especificamente com cirurgia e urgência, o que me fez mais pensar ainda nas causas das doenças bucais, o que a gente poderia fazer para prevenir, principalmente do que curar. E daí para frente viemos montando equipe, montando projetos, e hoje temos aí uma ideia, né, um projeto de prevenção como política pública, por exemplo, na área de prevenção das doenças bucais. E o que seria essa área de prevenção? Porque antigamente, ali que na minha época de colégio, a gente lá escovava o dente com flúor, tinha todo um tratamento da área da educação na saúde bucal. Hoje eu não vejo mais isso. Eu que estou equivocado ou é real? Não está equivocado, Rose. A gente tinha isso antigamente, ok? Claro. Hoje em dia não tem mais da mesma forma, mas tem outras maneiras de fazer isso com a mesma eficácia ou até mais, tá certo? Então antigamente bochechava com flúor, eu mesmo fiz isso, não é? E hoje em dia não é mais necessário, porque a gente tem os dentifrícios, as pastas de dentes e todas as outras formas de prevenção que não eliminam a necessidade do flúor. O flúor é importante, temos flúor na água, a nossa água é fluoretada, não é? Os dentifrícios são fluoretados e até alguns alimentos também são fluoretados. Então não é mais necessário fazer daquela forma, mas naquela época sim era importante. Hoje a gente tem maneiras diferentes um pouco de fazer a mesma coisa. Mas me diz uma coisa, toda a pasta de dente é fluoretada? Todas as pessoas, toda a população tem acesso a esse tipo de pasta de dente? Sim, a maior parte delas sim. Você pode escolher uma que não, mas aí por um problema específico. Aí seu cirurgião dentista, às vezes até seu médico, que vai prescrever para você, orientar qual pasta de dente você vai escolher. Mas de forma geral, sim, todas as pastas têm flúor, porque é obrigatório até por lei. É obrigatório por lei. Então a pasta que eu usar, perfeito. Normalmente, a que tem disponível no mercado, sim. Para você comprar uma sem flúor, você tem que procurar. Mesmo a mais Mesmo a baratinha. mais baratinha, teoricamente, sim. Então, e a criança deve usar qual tipo de pasta de dente, então, para começar lá desde o comecinho? Quando a gente fala em criança, vamos falar criança aqui de forma geral, ok? Porque a gente pode classificar um recém-nascido, ou antes de nascer, com 2 anos, com 4, com 6, daí para frente. Então, fala de forma geral, principalmente, inicialmente, a criança que ainda não tem aquela
coordenação tal para que não engula a pasta de dente, Tá. certo? Então não é só a pasta, mas também a maneira e a quantidade da escova e quem vai fazer isso para a criança. Então tem pastas para criança, tá certo? Talvez com menos quantidade de flúor, principalmente que pasta para criança geralmente tem um gostinho melhor, então pode dar vontade de engolir, Moranguinho e né? tal. Por exemplo. Ou algumas inicialmente sem o flúor, também pode ser, depende do senhor dentista pediatra, vai orientar isso. Mas inicialmente, isso, apareceu o dente na boca, o flúor já é importante, até antes. Não através do dentifrício, é claro, da pasta de dente. Mas a partir que apareceu o dente na boca, o flúor é importante. Deixa eu te perguntar, Lick, e na alimentação, esse flúor, você falou que também na alimentação existem alimentos que contêm esse flúor, né? Qual o tipo de alimento? Porque essa, na verdade, é uma coisa que até eu mesma desconheci. Quando a gente fala em prevenção de doenças da boca, principalmente cárie e gengiva, doenças do dente e da gengiva. Há outras, ok? Mas as principais que a gente trata como prevenção, pensando em futuro, saúde bucal e saúde geral, é cárie e doença da gengiva. Há outras, é claro, ok? Quando a gente fala em alimentação, não é especificamente o flúor na alimentação. Eu posso sim escolher prescrito, manipulado, algum alimento com flúor, mas aí a gente vai manipular. Na natureza, talvez tenha algum alimento com flúor, minimamente, não posso precisar aqui que eu não conheço bem, mas quando a gente fala de alimento, o flúor não é tão importante assim na alimentação, salvo se prescrito. Há alguns países que têm flúor no leite, por exemplo. Já teve projetos aqui no Brasil de colocar flúor no leite. Não foi para frente, não porque seja ruim, mas talvez uma coisa inviável e não tão necessária assim, ou tão importante que muito flúor também faz mal. Mesmo porque, repito, a gente já tem na água e tem nos dentifrícios, ok? Então, quando a gente fala em alimentação, é mais importante do que o flúor, nesse caso, é uma alimentação saudável, com fibras e a relação da alimentação com a higiene bucal, por exemplo. E a partir de que idade? Eu sei que começa na gestação da mãe, né? O tratamento, não é isso? Isso. A ideia é essa. Tem até um remedinho, não tem? O que a gente tem que fazer? A mulher grávida, já para o filho já ter uns dentinhos legais. Olha, Rose, essa é uma coisa interessantíssima obrigado por ter me perguntado. Eu vou responder um pouquinho diferente do que você me perguntou. Vamos pensar como prevenção, todo mundo sabe muito bem, claro, que prevenir é melhor do que remediar. E também mais barato. Beleza. Só que quando que é mais barato e melhor do que remediar? Lá na ponta. Ou seja, lá na escova e no fio dental, certo? Que é o material que precisa, e na atitude de escovar e usar o fio dental. Então lá na ponta, isso é barato. Fiz até uma conta outro dia, hoje mesmo antes de vir para cá, porque a gente vai conversar sobre isso, você vai gastar R$40, R$50 por ano de escova, se trocar uma escova a cada 3 ou 4 meses, que é razoável, claro, que em casos específicos você precisa do dentista que vai escolher quando você troca de escova. Certo. Mas vamos falar de forma geral para ficar fácil, pensar em saúde pública, né? Num país desse tamanho, com a dificuldade que a gente tem. Sim. Então nós vamos gastar 50 pau por ano de escova e 20 de pasta, por exemplo. Então lá no fim, desde que tenha atitude, ela é barata. Agora, transformar lá na ponta, para chegar nisso, a gente precisa, eu acho, humildemente, que ainda estou aprendendo a trabalhar com gestão. Eu acho, você me perguntou da gravidez. Eu penso o seguinte, Secretaria de Saúde de Estado Federal, Municipal, Estadual ou Municipal, não importa, ou todas juntas, né? A gestante procurou um serviço de saúde público, descobriu que está gestante, pumba, ali, aquele setor que recebeu essa gestante, já entra em contato com a área de odontologia, federal, estadual, municipal, que seja, e dali para frente vai começar a tratar essa gestante, a boca, que pode, tem o que pode, o que não pode, a hora que pode, a hora que não pode, mas pode e deve tratar as doenças e começar a prevenção. Para quê? Para que ela comece a entender e conhecer, não só cuidar de si própria, mas também, quando essa criança nascer, já começar a trabalhar o processo de prevenção de doenças da boca, de cárie e doenças da gengiva. Então começa lá, no pré-natal, quando ela for procurar o primeiro exame público, eu estou falando principalmente, né, para a gente trabalhar com as pessoas todas do país, do estado e da cidade, quando a Secretaria de Saúde receber o médico público, receber essa pessoa, essa gestante, descobrir o que está gestante, e dali para frente já começa a tratar o entendimento da odontologia preventiva na mãe, trata a mãe, para que quando a criança nascer, daí para frente, do zero, começou antes. Então você me perguntou se toma remedinho, enquanto gestando, né, em período de gestação. Não, aí já não é necessário de forma geral. Talvez especificamente, se algum médico sugerir, ok, não posso nem entrar nessa área que não conheço bem.
Mas não é essa a ideia que eu tenho aqui de prevenção. E sim, na gestante, ela entender isso, para passar para frente, e claro que cuidar da própria boca, naturalmente, para ter aí também uma gestação melhor, que indiretamente tudo que acontece na boca vai prejudicar o organismo. Claro, sem dúvida. Me diz uma coisa, isso é frequente no Brasil ou não? Ah, Rose, veja bem, eu não sei exatamente se é frequente no Brasil, isso aumenta. Porque, veja, eu estou falando de uma forma bem macro, tá bom? Por isso que eu Tá. estava dizendo, lá na ponta é barato. Agora, para ter essa ideia, ou seja, precisa a Secretaria de Saúde, do Ministério que seja, Ministério Federal, Secretarias Estaduais e Em todos Municipais, os em âmbitos, todos né? os âmbitos, Secretaria de Saúde cuidar, parte médica e odontológica. Depois que nasce, do 0 ao 6, precisa entrar também a Secretaria de Educação. Por quê? Porque quem vai estar com aquela criança quase que todo dia, vou falar do 0 ao 6, vou chamar de criança para falar de uma forma bem geral. Ah, tá falando de dois, não Sim, é isso, bem sim. geral. Do 0 ao 6, quem vai estar todo dia com aquela criança? A família e a escola. E, eventualmente, o cirurgião dentista. Ou vai na escola, ou leva aquelas crianças para um local público para ser cuidada, tratada e monitorada. Para a gente ter números disso, estatísticas sobre isso. E a gente pode fazer um piloto de 0 a 6 anos, certo? Ou menos um, vamos dizer assim, começou na barriga da mãe, do 0 ao 6, unindo saúde e educação. Saúde médica, odontológica e educação. Ok? Então, nesse período de 0 a 6 anos, para que depois, médio prazo, por exemplo, médio, quase longo, para daí de 6 a 18, 18 para frente, isso ocorra naturalmente. Quer dizer, gente, o que falta é um pouco de boa vontade, nós não estamos nem falando aqui de políticas, mas é uma gestão na área da saúde de uma forma positiva, né? De uma forma onde se começa lá atrás. Porque hoje em dia nós estamos vendo, né, Li, que tantos tratamentos dentários, por exemplo, o dentista, a profissão dentista hoje em dia, ela está muito voltada assim a implantes, então se tira a dentadura, se põe implante. Então, com essa nova onda de implante, de ficar com a boca mais bonita, tal, muitas das pessoas não percebem o quanto é necessário tratar lá atrás, né? Que vem lá de trás a história. Por quê? Porque é mais fácil hoje, porque hoje nem fica tão caro, né? Falando assim, tão caro, não nesse Brasil que nós estamos vivendo hoje, mas se você for por num percentual assim de tratamento, né? Tem gente prometendo milagres. Em 72 horas, eu queria saber um pouquinho o que que você acha disso. Não, isso é um ponto importantíssimo, tá? Eu falo bastante isso com meus alunos. Isso é uma parte interessante da odontologia. E eu acredito que se dentro dos limites tem mais a que ser feito. Eu empreender em odontologia, dar possibilidade para todas as pessoas, trazer para o Brasil, para a nossa cidade, para os nossos consultórios, todas essas tecnologias e novos tipos de tratamento. Não só na boca, como na face. Tem harmonização orofacial hoje em dia. Sim. Então essa parte mais comercial, beleza. Beleza, sem problema nenhum, pelo contrário, evolui a odontologia. Mas eu volto na história da prevenção. Pode fazer tudo isso? Claro, tem que fazer, a gente tem que ter essa possibilidade, e em qualquer país tem, a gente tem Até porque o sorriso é autoestima, né? a autoestima, e a gente tem uma odontologia super avançada no Brasil, tá bom? E quanto mais a gente fizer, mais barato vai ficar. Então vai dar mais acesso para mais pessoas. Implante, harmonizações, estética e a função também. O Brasil está indo muito bem nessa, tá bom? Agora, é necessário a prevenção, por quê? Porque a gente vai trabalhar não só com a saúde bucal, como a saúde geral também. Então, naturalmente, depois que quiser consertar tudo isso, legal. Mas no âmbito público, não tem implante, Não não tem tem prótese, dentadura, não tem né? dentadura, por exemplo. E a ideia é que a gente nem precise tanto disso lá no final. Então, prevenir, repito, todo mundo sabe, né? É muito mais barato e melhor do que remediar, mas o processo todo não é tão barato, entre aspas, e não vamos nem falar em dinheiro, porque aí mexe com pessoas, mexe com setores. Acabei de falar aqui, eu gostaria que, estou dizendo que dá para fazer, quando eu estiver lá dentro, estudando isso, trabalhando com isso, dentro de um serviço de gestão pública ou privada que seja, mas de preferência o público, a gente vai começar a entender melhor isso, e claro que vamos bater de frente com os obstáculos que têm que ser transpostos, não é? Mas sempre dentro de uma estratégia. Então, repito, unir saúde e educação nessa fase de 0 a 6 anos, ou menos um pouquinho, que ainda no ventre da mãe, ainda em fase de gestação, é fundamental. O barato fica lá na ponta. Antes, a gestão disso tudo, não vou nem dizer barato em relação a dinheiro financeiro, mas eu mexer nessas peças todas de setores, secretarias, de pessoas, com esse objetivo. Pensar que vai ficar melhor para a saúde
obviamente, bucal e geral, e com certeza, lá na frente, mais barato para o Estado. Isso não tem... Nós estamos falando aqui no âmbito onde as pessoas vão utilizar o serviço Público, público, é o que né? eu prefiro. Vamos falar de serviço público onde todos nós podemos ter acesso. Eu, você Isso. que está nos assistindo, né? Isso é muito legal. Bom, como já deu para perceber, o Dr. Luiz Grieco, ele é totalmente voltado a que todos nós tenhamos acesso a tratamentos nessa área pública, né? Porque todos nós, todo indivíduo, todo ser humano tem o direito a uma boa saúde, seja ela física, mental, espiritual, bucal, porque é direito nosso, certo? Falando nisso, vocês perceberam o quanto ele é preocupado com essa área. Ele também tem, gente, um projeto social que chama Projeto Fênix, que é um trabalho social que nasceu em 2016, focando o bem comum. Esse projeto, ele deu uma paradinha agora um pouquinho por causa dessa pandemia, mas ele estava assim de vento em polpa. Inclusive, eu sou uma das fãs desse projeto, que apoio esse projeto e quero que o Lick nos fale quando nós todos estamos unidos para o bem comum, o que hoje em dia muito se fala, mediante a pandemia, sobre empatia, tudo é possível realizar, não é isso? E É, aí, o que é esse bem comum, doutor Luiz? obrigado de novo por falar do projeto. Desculpe. Infelizmente a gente teve, como todos, né, que parar até o início de 2000, finzinho de 2018, começo de 2019, estávamos realmente de vento em popa. O projeto Fênix é muito interessante. Primeiro, ele é um projeto, entre aspas, abstrato, porque a gente não tem um contrato com as pessoas, a gente não tem um contrato com pessoas que vão E nem ajudar. recebe subsídio Não de recebemos nada. nada, mas em contrapartida temos um engajamento das pessoas muito forte, muito grande. Começou com a nossa equipe de cirurgia, inicialmente era uma equipe chamada Fênix de cirurgia, que a gente começou a fazer cirurgias gratuitamente para as pessoas que não tinham condição de pagar. Adultos, geralmente adolescentes e adultos. No meio dessa história, eu comecei a treinar jiu-jitsu, conheci uma pessoa que tinha um projeto, tem ainda, né? Agora também está parado um pouco por causa da pandemia, tem um projeto num bairro afastado de Mogi, tirar as crianças da rua através do esporte, através do jiu-jitsu, e eu me propus a tratar essas crianças. Aí virou o Projeto Fênix, e ainda mais voltado para as crianças. Tratar da saúde bucal dessas crianças, certo? Tratar da saúde bucal dessas crianças, eles não tinham tratamento, não tinham acesso a um bairro bem afastado, aí me propus a fazer esse tipo de tratamento. E uma coisa interessante que você falou, Rose, a questão física, mental e espiritual. Antes eu trazia as crianças para cá, claro, naturalmente tinha que trazer para cá para a gente poder atender. Eu comecei a ir uma vez por semana a treinar jiu-jitsu lá, e lá o sensei me dava a oportunidade de conversar com as crianças e com os pais das crianças sobre tratamento e prevenção, principalmente de saúde das doenças da boca. Eu levei até um pessoal junto comigo lá para fazer um trabalho de prevenção. Seus alunos. Meus alunos e a minha equipe, e alguns outros professores que foram comigo. E lá a gente percebeu, vejam, vou voltar para o público de novo mais um pouquinho, e o espiritual aqui que foi dito. Eu percebi que não só o fato da gente tecnicamente ensiná-los a escovar os dentes, usar o fio dental, dar material para eles, a gente levou escova, fio e cartilhas, ensinamos, fizemos teatro e tudo mais. Umas coisas que, além do sorriso, que é muito importante, a gente sabe muito bem disso, a autoestima, o fato deles, alguém, para eles, do nosso nível, professores, alunos de odontologia, doutores, irmos até lá, né? Um acarinhamento. Nossa, assim, demais. Eles se sentiram diferenciados perto de outros que não estavam naquele momento, e eu provoquei um pouco isso, entrei no psicológico deles, falei, vejam bem, nós viemos aqui porque a gente estamos preocupados com vocês vocês são especiais pra gente, não é? Então, físico, porque a saúde geral da boca cuida do geral, o físico, mental, né, naturalmente. Traz autoestima, um lado psicológico. E esse estímulo de falar, pô, tem alguém preocupado com a gente, vier aqui sem querer nada em troca, mas nada em troca, mais ou menos. Eu quero sim em troca, quero que você seja uma pessoa decente, uma pessoa boa e dissemine o que nós estamos fazendo aqui. Seja agradecido pelo que você está recebendo. Vai sair dando risada? Vai, sorrindo, porque vai ficar mais bonito? Porque a gente ensinou sim, mas vai contar para todo mundo que você recebeu isso que você mereceu. Como que você mereceu?
ser uma pessoa decente e pensando no futuro. Esse é o bem comum. Esse é o bem Esse é o comum. bem Esse é o comum. bem Muito comum. legal, viu, gente? Bom, e falando em bem comum, eu quero aqui destacar que esse projeto de jiu-jitsu, de tratamento bucal em pessoas carentes, em crianças e também adultos, porque muitas vezes, gente, eu ligo para o Lick e falo assim: ah, eu preciso que você socorre fulana Beltrano. Ele manda ir na universidade, ele sempre está me ajudando, porque eu sou super envolvida com isso. Mas tem um projeto que é bem bacana, que estava no início da pandemia, é o Dr. Luiz Grieco, todos nós temos família, né? Ele tem um filho, o Rodrigo, o apelido dele é alemão, porque ele é um gatinho, gente. Lindo, lindo, lindo. Puxou a mãe, né? Lógico, né? Não podia puxar o pai. E o filho dele é um tremendo skatista. Então, quando o filho dele esteve na Califórnia, o Rodrigo está com 15 15 anos, agora. 15 anos, esteve na Califórnia num projeto de skate, né? O Lick incentivando, porque ele também, quando jovem, foi skatista e anda de skate até hoje, para incentivar muito mais o alemão que está aprendendo, né, junto com o pai, porque nós somos frutos de nossas famílias e daquilo que nós vivemos. Então, estava assim, saindo do papel um projeto de incentivo ao skate, até que chegou a pandemia. Mas esse projeto vai voltar, porque a pandemia vai parar. Peraí. Esse projeto de incentivo ao skate, Lick, que também está dentro do projeto Fênix e do Bem Comum. Sempre. Primeiro que o esporte, falando de skate agora, o esporte inclui, o esporte educa, o esporte é democrático. O skate, claro que veio pela proximidade, mas o fato de querer fazer um projeto para trazer projeto social, né, trazendo as pessoas, a galerinha para andar de skate, veio por dois motivos. Um, que aqui na nossa cidade a gente tem um skate park excelente. Tá? Um skate park estrutura excelente. Tem um material humano, não gosto muito de falar de material humano, mas tem uma molecada que anda muito de skate aqui em Mogi, certo? E como meu filho tem essa oportunidade, ele já foi para os Estados Unidos 2 vezes andar de skate, na segunda com uma equipe de profissionais, dessa segunda vez que ele foi, aí eu combinei com ele, você vai voltar, mas você vai, toda essa experiência que você está tendo aí no novo, não é nem uma experiência tanto do skate, do profissionalismo, do próprio skate, isso também vai chegar lá, parou um pouco porque a pandemia atrapalhou, mas que ele viesse e se tornasse, entre aspas, ou de uma forma de falar, um embaixador, né, do skate aqui em Mogi, né, ou da nossa pista, ou da nossa galerinha, para incentivar a molecada a vir andar de skate, por quê? O skate, repito, a gente tem um skate park excelente aqui na nossa cidade, é um esporte super democrático e é um esporte olímpico, ainda por cima. Certo? Opa. E para falar também, né, que o skate ele faz com que porque todo mundo às vezes tem assim aquela um preconceito, né? O skatista é maluco e não, Não. não, né? Vamos quebrar isso. O skate desenvolve todas as habilidades, não é isso do Olha, corpo? você falou uma coisa muito interessante, muito interessante. O alemão já anda de skate desde os 8, 9 anos, certo? E eu tinha uma certa preocupação, como você está falando, de deixar ele andar de skate sozinho, não com essa idade exatamente, mas com 11, 12 anos, ele queria. Eu tinha aqui na pista com ele, levava sempre incentivei, mas ele começou a gostar muito, que ficar 3, 4 horas sentado lá na pista, ele, nossa, e agora? Ou eu vou andar, fui andar, me machuquei, tive que parar, ou então eu volto te buscar daqui a pouco. E tinha medo. Mas eu fui aprendendo com o pessoal do skate, claro, com algumas exceções naturalmente, mas é tão tranquilo, tão bem, tão massa, não tivemos problema nenhum. É um pessoal de cabeça boa, né? Cabeça boa, e vejam bem, cada um no seu nível sociocultural e econômico, isso foi muito bom para o meu filho. Porque, claro, por sorte dele, tem uma questão socioeconômica razoável, nada demais, mas razoável, diferente de muitos, e isso colocou na cabeça dele que essa mistura, esse trabalhar em conjunto da mesma forma, não interessa com quem, não interessa que cor, de que tamanho, de que modelo, você tiver no mesmo espaço e ficando feliz pela manobra que o outro fez, independente de sociocultural e econômico, fez uma diferença na cabeça dele ao longo dos anos, a ponto de quando ele voltou dos Estados Unidos, ele falou, pai, agora eu quero fazer isso. Vamos incentivar essa molecada a andar de skate, vamos dividir o que a gente tem, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade que eu. Que ainda falou assim para mim, Rose, tem moleque aí que anda muito melhor que eu, pai, eu tenho certeza absoluta. Só que o que acontece é que um dia a rodinha dele quebra e ele não pode comprar outra, ou um dia chove na casa dele, É um esporte alaga caro. para começar, para lazer, que é importante. A gente está falando só de esporte, hoje em dia a gente pensa em esporte como profissão, também. Mas para lazer ele não é tão caro assim. Não. Se
começar a treinar muito para profissionalizar sim, porque as peças gastam e a gente acaba tênis um a cada 2 meses. Aí começa a ficar um As pouquinho caro. rodinhas, Aí começa a tal. ficar um pouquinho caro, mas veja, querida, precisa incentivo no esporte. Eu falo do skate porque esporte olímpico é um dos esportes que mais vende no mundo, perde pro futebol, um pouquinho. Então a gente precisa de patrocínio, precisa de business, precisa da iniciativa privada Ah trabalhar lá, com isso. ah lá, Isso é importante, porque né? vale a Esses pena. E repito, Rose, não é trabalhar com. empresários, industriários, né, que venham também ter esse olhar também ao esporte do skate, Porque o né? skate vende. Não é só pelo aquele atleta. Você vai patrocinar um atleta, tudo bem, mas você vai ter a roupa, que a moda é do skate, a música, o alimento, os costumes do skate. Isso é um nicho de mercado. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos que tá louca para ser skatista. Mulher também. Mulher pode, uma das skatistas melhores do mundo é brasileira. Ah, Mogiana, inclusive. Mogiana. Mogiana, É, inclusive. gente, vale ressaltar que a gente tem Mogi das Cruzes, Isso. viu? Bom, então eu entrevistei aqui, quero agradecer ao José Renato França, um psiquiatra em excelência, apresentador deste programa Mente Aberta da TV Cinec, e que é assim um grande prazer ser assessora de imprensa dele e poder falar, entrevistar e estar em contato com pessoas que querem sempre o bem comum, uma mente aberta para tudo. Então eu quero agradecer à TV Cinec, ao Dr. José Renato França e também agora eu vou pedir para o nosso entrevistado, Dr. Luiz Grieco, dar um fechamento a tudo isso, porque ele veio aqui, ele falou de saúde bucal, do bem comum, que é o projeto Fênix, e o bem comum nada mais é do que a verdadeira empatia que nós estamos precisando hoje, certo? De pandemia, o que que você finaliza agora com esse bem comum, essa saúde bucal, porque tá todo hoje só se fala em Covid, então ninguém tem mais saúde de nada, né? Ninguém trata mais nada, principalmente a boca, eu acho, né? Interessante. Vamos terminar falando do bem comum de uma forma não técnica, mas uma forma mais abstrata, que nesse momento é importante. A pandemia não é só, é muito, né, claro, a doença propriamente dita, mas um dos outros acometimentos fundamentais ou principais que estão acontecendo é a questão emocional de todo mundo, certo? Então isso traz um estresse elevado. Então para a gente melhorar isso, primeiro, pensar no bem comum, sim, si próprio. Si próprio. Coloca na sua mente, todo dia de manhã que você acordar, alguma coisa interessante. Quem que eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou salvar hoje? Mas salvar não é só dar um dinheirinho, dar uma cesta básica. Isso também. Mas pensa em formar opinião e pensar o bem do próximo. Isso aí você se espiritualiza, você se mentaliza, né? Melhor energia, melhor, e passa isso para os outros. Sai sorrindo de manhã da casa, mesmo que dê um trupicão e comece a doer seu dedo. Isso é o principal. Passando isso para frente. Claro que é necessária a questão técnica também. Mas o bem comum nada mais é do que a gente, de forma não técnica, pensar numa empatia, no compaixão, né? Pensar, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. E claro, se a gente associar isso, a questão espiritual, energética, isso é importante, gente. Acredite ou não, isso é muito importante. Energética, espiritual. E ainda a parte técnica de saúde geral e saúde bucal, com certeza vamos sair dessa melhores do que entramos. Além do que o Covid trouxe, essa pandemia trouxe pra gente, na questão emocional, na questão de pensar no próximo, na questão da empatia, que isso dure. Aliás, até uma solicitação que eu vou fazer para todo mundo. Vamos pensar nisso, continuar pensando dessa forma, mais ameno, claro, né? Mais ameno, claro, porque a pandemia vai acabar, mas não vamos deixar isso morrer. Pensa nisso, o bem comum, lá na frente vamos pensar dessa forma. Não deixar morrer o que a gente está aprendendo agora. Claro que com menos intensidade, naturalmente as coisas vão se esfriando, mas não vamos nos tornar da mesma forma que éramos antes, ou esquecer, agora não precisamos mais doar nada, está tudo bonitinho. Não é isso. Guarda isso para vocês que eu estou falando aqui. Pensa no bem comum, no que nós estamos aprendendo agora, saúde física, saúde bucal, importante, prevenção, saúde espiritual, mental, energética, mas isso precisa ter um legado. E o legado vai ficar para o futuro. Beleza? E a gente não pode sorrir com os lábios, porque hoje nós estamos utilizando uma máscara, né, Lick? Então nós não podemos hoje sorrir com os lábios. Isso não implica que nós não devamos cuidar da nossa saúde bucal, mas o maior sorriso hoje está no brilho do olhar, né? Exatamente, no brilho do olhar. Saúde bucal, claro, né? Mas a máscara está trazendo isso também, né? Tudo que a gente guardado aqui dentro, nós temos que nos expressar através do olhar e através de atitude. Então sempre
Sorriso no rosto, mesmo que escondido por uma máscara. Isso aí, que acho que é fundamental, né?